Olá, é tão bom ter você de volta aqui no canal Musigurumi Handmade. Hoje o que a gente vai aprender juntos a fazer é essa bonequinha aqui, ó. Ó que gracinha, super cabeludinha, tá vendo? Eu fiz duas, uma de cada cor. Eu espero que você goste e que você faça várias também, uma de cada cor, uma com cada característica, como uma cor de olho, uma cor de cabelo diferente. Solte a sua criatividade, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Eu vou precisar de enchimento, linhas. Eu vou usar uma linha para um tom de pele, no caso eu tô usando um marrom clarinho. Uma linha para fazer o macacão da bonequinha, que eu vou usar esse verde clarinho. Essas duas linhas são Bella, né? Então, por causa disso, eu vou usar a agulha 2,5 milímetros. E vou precisar de uma linha para fazer o cabelo. Eu posso usar a linha que eu quiser. Nesse caso aqui, eu tô escolhendo uma lã, que ela é assim, caneladinha. Tá vendo? Porque aí dá aquela aparência de cabelo anelado. Vou precisar de agulha de tapeceiro para fazer os arremates, uma tesourinha para recortar as sobras de linha e um par de olhos de segurança. Estou usando o de 9 milímetros. Nós vamos começar a bonequinha pela cabeça. Eu vou começar com um anel mágico. Então, fiz aqui o meu anel mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu posso fechar o meu anel. A minha segunda carreira terá 12 pontos, então eu vou fazer 6 aumentos ao redor. O primeiro aumento aqui, 1, 2 no mesmo ponto, 3, 11 e 12 no mesmo ponto. Fiz 6 aumentos. A minha terceira carreira vai ter 18 pontos, então eu vou fazer um ponto baixo e um aumento em toda a volta. Esse padrão vai se repetir 6 vezes. Fiz um ponto baixo, vou fazer um aumento, mais um ponto baixo, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto. Outro ponto baixo, um aumento. Já fiz 3 vezes. Vou adiantar e a gente se encontra no final. Terminei a minha carreira com 18 pontos. Agora eu vou fazer uma carreira de 24 pontos. Para isso eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento em toda a volta. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Terminei a minha volta com 24 pontos. Agora, eu vou fazer uma volta de 30 pontos. Para isso, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Repita esse padrão 6 vezes em toda a volta. 1, 2, 3 e um aumento. Vou fazer isso em toda a volta e te encontro no final dessa carreira. Terminei a minha carreira com 30 pontos. E agora eu vou fazer a última carreira de aumentos, que vai ser de 36 pontos. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento em toda a volta. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Terminei aqui a minha carreira com 36 pontos. Agora, o que eu vou fazer serão 6 carreiras sem aumento nenhum. Então, eu vou usar uma linha aqui para começar a marcar as minhas carreiras e eu saber quantas eu já fiz. A partir de agora, eu faço apenas
um ponto sobre cada ponto, em toda a volta da peça. Ó, eu fiz a minha primeira carreira sem aumentos, com 36 pontos. Ela já começa a emborcar. Eu vou virar para esse lado, porque esse é o lado certo, né? Lembrando que o lado que tá o fiozinho do anel mágico é o lado avesso. Então, agora eu vou repetir isso, um ponto sobre cada ponto, por mais 5 carreiras. Eu fiz a primeira, eu vou fazer mais 5. Serão 6 carreiras iguais de 36 pontos. Já volto para mostrar para vocês quando tiver com todas elas prontas. Terminei as minhas 6 carreiras iguais de 36 pontos. A cabeça da minha boneca já tá começando a se formar. O que eu fiz até agora foram 6 carreiras aumentando, 6 carreiras iguais, e agora eu vou fazer 6 carreiras diminuindo. Como a minha última carreira de aumento foi de 4 pontos baixos e um aumento, a minha primeira carreira de diminuição vai ser proporcional, ou seja, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos, e aqui eu tenho a minha primeira diminuição. Relembrando, a diminuição consiste em pegar somente a alça de fora dos 2 próximos pontos, e aí fecho um ponto baixo. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Vou repetir esse padrão em toda a volta. Terminei a minha carreira com 30 pontos e a próxima vai ter 24 pontos. Para isso, eu vou ter que fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir esse padrão mais 5 vezes em toda a volta. Terminei a minha volta com 24 pontos. Vou interromper 1 minuto as diminuições para poder prender os olhos de segurança, porque se eu fechar aqui demais, vai ficar difícil de encaixar o olhinho e colocar a trava do lado avesso. Eu vou colocar os meus olhinhos exatamente no meio da peça. Então, na terceira carreira sem aumentos, eu escolho uma linha para colocar os meus olhinhos, né? 1, 2, 3. Eu vou escolher o intervalo entre um ponto e outro e vou introduzir a agulha e dar uma folgadinha assim, ó, para eu conseguir inserir o pino do olhinho de segurança aqui dentro, tá vendo? Consegui colocar. Agora, eu coloco a minha travinha. É só apertar bem que vai. Eu vou dar um intervalo de 2, 4, 6, 8 pontos entre eles. Você não precisa fazer essa parte exatamente igual a mim, né? Tem gente que prefere os olhos mais juntinhos, tem gente que prefere eles mais afastados. Então, você vai fazer conforme o seu gosto. Solte a sua criatividade. Coloquei a trava nos 2 olhinhos. Agora, eu posso continuar a fazer as minhas diminuições. Como a minha última carreira de diminuições foi de 3 pontos baixos e uma diminuição, essa agora vai ser de 2 pontos baixos e uma diminuição. Assim, eu vou terminar essa carreira com 18 pontos. Vamos lá. 1, 2 e uma diminuição. Vou repetir esse padrão mais 5 vezes em toda a volta. Já mostro para vocês como é que vai ficar. Agora, eu tenho 18 pontos baixos. Eu vou ter mais 2 carreiras de diminuição. Uma de 12 pontos e uma de 6 pontos. Mas antes que esse buraquinho aqui comece a fechar demais,
eu já vou colocar o enchimento acrílico na cabecinha, porque senão vai ficar muito difícil de inserir depois. Como eu já ensinei antes, essa hora não é a hora de economizar. A gente tem que pôr bastante enchimento para nossa cabecinha não ficar deformando. Se eu colocar pouquinho, cada vez que alguém pegar e apertar, ela vai deformar. Então, pode pôr bastante enchimento nesse momento. Acredito que agora já tem o suficiente. Eu vou reduzir agora o número de pontos na próxima carreira para 12 pontos. Para isso, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes em toda a volta. Então, vamos lá. Um ponto baixo, perdão, apertar mais. Um ponto baixo e uma diminuição. Aqui eu já começo a colocar o dedo aqui por trás, ó, porque se eu não colocar, eu acabo puxando o enchimento aqui pra fora, por dentro do ponto. Então, um ponto baixo, uma diminuição. Vou fazer isso em toda a volta e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Terminei aqui a minha carreira com 12 pontos. Agora, eu vou tirar essa linha de marcação e vou fazer a última carreira, que vai ter 6 pontos baixos. Para isso, eu vou fazer 6 diminuições, uma seguida da outra. Vamos lá. Uma. E 6. Agora, eu corto a linha, puxo por dentro do ponto, passo essa ponta por dentro da agulha e eu vou simular um anel mágico aqui no final para fechar esses últimos 6 pontinhos que eu fiz. Para isso, eu vou pegar somente a alça de fora dos 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posso puxar. E eles ficaram bem juntinhos, tá vendo? Agora, eu escolho um pontinho qualquer aqui próximo para dar um nozinho de arremate. E vou introduzir a agulha por dentro do corpinho para sair do outro lado e esconder esse fio que sobra. Tá vendo? Essa ponta aqui de cima eu corto e já não dá mais pra ver. A cabecinha da minha bonequinha tá pronta. Eu dei um vacilo aqui. Antes de cortar isso aqui, eu já poderia ter feito o nariz dela. Então, quando você for fazer, não precisa cortar a linha de uma vez. Terminou aqui o anel, você já vai lá por dentro, ó. Aonde você quer mais ou menos, eu vou fazer aqui na linha de base dos olhos. Vou dar 3 voltinhas aqui pra formar meu narizinho. 1, 2 e 3. Ó. Ele é bem sutil, tá? Ele não, o objetivo não é ele ficar muito marcado, não. Então, essas pontinhas aqui, ó, eu corto para não aparecerem mais. Tá pronta a cabecinha da minha bonequinha.
O próximo passo vai ser fazer o bracinho da minha bonequinha. Para isso, eu vou começar com a mesma linha que eu usei para fazer a cabeça, né? No tom de pele. Eu vou começar com um anel mágico e vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o meu anel. E essa vai ser a circunferência do bracinho da minha boneca. Então, agora eu vou fazer mais 2 carreiras de 6 pontos baixos. Um ponto sobre cada ponto. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz a primeira, vou fazer mais uma. 1, 6. Vou virar a peça ao contrário, porque ela foi emborcando para o lado errado. E agora, eu vou fazer uma troca de cor, porque é para ficar como se essa pontinha aqui fosse a mãozinha dela, e aí começa a manga do macacão. Vamos lembrar como é que a gente faz a troca de cor. Eu desmancho somente a última laçada aqui do meu ponto baixo anterior. Tá vendo? Porque eu vou fechar ele já usando a nova cor que eu quero. O macacão da minha bonequinha vai ser verdinho, esse verde aqui. Então, eu já vou soltar aqui um pouco de linha. Eu vou puxar a linha verde por dentro desse último ponto baixo que eu fiz. E agora eu já posso começar a trabalhar com essa linha verde. Como eu quero que faça uma marquinha aqui, onde termina o macacão e começa a mão, eu vou pegar só as alças de trás nessa primeira carreira. Vou fazer 6 pontos baixos, pegando a alça de trás. Fiz 6 pontos baixos pegando somente a alça de trás. E agora, eu vou fazer mais 5 carreiras de 6 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Agora, já pegando as 2 alcinhas normalmente, tá bom? Vamos lá. 1, 2. Terminei o meu bracinho. Eu vou dar aqui um ponto baixíssimo de arremate. E aí, eu vou cortar essa linha, deixando um pedaço grande, porque eu vou costurar ele depois no corpinho. Esses outros fios aqui, eu corto também. E eu vou empurrá-los para dentro do próprio bracinho. Vai começar a dar uma enchidinha nele, ó. No meu caso aqui, eu vou usar a pontinha da tesoura para empurrar lá para dentro. Você pode usar a sua agulha ou o cabo de uma agulha de crochê. Como é muito estreitinho, tem que ser algo bem fininho. Ó, eu enchi só a mãozinha, eu vou pôr mais um pouquinho. O que que eu faço agora? Eu pego restinhos de linha que eu tinha aqui, que eu usei em outras peças e vão sobrando. Eu vou pegando restinhos de linha e vou enchendo aqui dentro.
essas pecinhas pequenininhas assim são mais fáceis de encher com linha do que com enchimento. Acho que já foi o suficiente. Ó, tá bem durinho. Vou fazer mais um bracinho igual a esse e já volto pra gente continuar a nossa bonequinha. Recapitulando o que você vai fazer no próximo bracinho de novo, eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos e 2 carreiras de 6 pontos baixos com a cor da pele. Daí, eu troquei de linha, fiz uma carreira pegando somente a alça de trás e depois mais 5 carreiras iguais de 6 pontos baixos, ok? Então, eu fiz aqui já os 2 bracinhos e a cabecinha. Agora, nós vamos fazer as perninhas e o corpinho. Essa parte, a gente vai usar já a linha verde, que é a linha da cor que eu escolhi o macacão, né? O primeiro pezinho, eu vou fazer um anel mágico. Vou fazer aqui 4 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4. E fecho o anel. Agora, eu vou fazer 4 aumentos e vou ficar com 8 pontos baixos. 1, 2 no mesmo ponto, tem o primeiro aumento. 3 e 4 no mesmo ponto, tem o segundo aumento. 5 e 6 no mesmo ponto, tem o terceiro aumento. Opa. E 7 e 8 no mesmo ponto, 4 aumentos. Terminei a minha carreira com 8 pontos e essa vai ser a circunferência da perninha. Agora, eu vou fazer mais 3 carreiras de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou desvirar a peça, porque ela tá ficando virada do lado ao contrário. E vou fazer agora mais 2 carreiras de 8 pontos baixos. Sete e 8. Essa já é a minha primeira perninha, ela tá pronta. O que eu vou fazer para arrematar é dar um ponto baixíssimo aqui. No próximo ponto, dar um ponto baixíssimo. E vou cortar a linha. Não precisa ser muito grande, porque eu não vou usar essa linha para fazer costura. E agora, eu vou esconder esses fios dentro da própria perninha para já usar essa linha para encher ela. Vou usar aqui a pontinha da tesoura para ajudar a empurrar para dentro. Eu acho que dá pra pôr mais linhazinha aqui dentro pra ela ficar mais cheinha, mais durinha. Vou pegar aqui mais um pedacinho de linha que eu tenho sobrando. Dos arremates dos trabalhos anteriores, ó. Vou empurrando aqui dentro, pra encher a perninha. A minha primeira perninha tá pronta. Eu vou fazer a segunda, só que a segunda eu não arremato e escondo o fio. Já vou explicar pra vocês como que é o processo a partir da segunda perninha.
Eu vou adiantar essa parte do vídeo, já que vocês já viram como é que eu faço a perninha. Então, eu terminei aqui a minha segunda perninha. E agora eu não vou arrematar e cortar o fio, porque a partir dela, eu já vou emendar com a outra perninha e subir o corpinho. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou encher essa segunda perninha. Vou esconder esse fiozinho que era lá do anel mágico aqui dentro. E vou pegar outras sobras de linha que eu tenho aqui, para encher ela um pouquinho mais. Para unir uma perninha a outra, eu vou ter que fazer uma correntinha e começar a fazer pontos baixos já na outra perna. Como são 8 pontos baixos de circunferência, eu vou fazer 8 pontos baixos rodeando ela. Vou passar aqui por trás, vou fazer um ponto baixo na correntinha que eu acabei de fazer, 8 pontos baixos nessa segunda perna e um ponto baixo na correntinha que eu acabei de fazer. No total vai dar 18 pontos. Vamos entender isso na prática. Vou fazer aqui 8 pontos baixos nessa perninha. Vou adiantar essa parte do vídeo. Fiz 8 pontos baixos na perninha. Aqui, nesta correntinha que liga uma perna a outra, eu vou fazer um ponto baixo. E faço 8 pontos baixos ao redor da outra perninha. 1, 2, vou adiantar o vídeo depois que eu tiver rodeado ela toda. E dou mais um ponto baixo aqui na correntinha que eu criei. No total, a minha volta ficou com 18 pontos. O que eu vou fazer agora vai ser rodear toda a peça novamente com 18 pontos. Vou fazer um ponto sobre cada ponto ao redor de toda a peça. Já volto para mostrar como é que ficou. Então, eu terminei a minha carreira com 18 pontos baixos, que foram 8 numa perninha, 1 na correntinha do meio, 8 na outra perninha, 1 na correntinha do meio. Agora, eu vou aumentar para 20 pontos baixos. Para isso, eu vou fazer 8 pontos baixos e um aumento, 8 pontos baixos e um aumento. Eu vou marcar aqui onde começa a minha carreira, que é para eu não me perder. E vou começar. Faço 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu faço o meu primeiro aumento. Fica bem naquela correntinha do meio. 1, 2 no mesmo ponto. Novamente, eu faço 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais um aumento. 1,
e 2 no mesmo ponto. A próxima carreira vai ser de 20 pontos baixos, ou seja, não tem aumento nenhum. Vou apenas fazer um ponto sobre cada ponto em toda a volta. Eu volto para mostrar como é que ela ficou. Terminei a minha carreira de 20 pontos baixos. Agora, eu vou voltar a diminuir para 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer 8 pontos, uma diminuição, 8 pontos, uma diminuição. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço uma diminuição aqui. Vou repetir isso mais uma vez e já volto para mostrar como ficou. Terminei a minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, o que eu vou fazer são 2 carreiras de 18 pontos baixos, não tem aumento nenhum. Então, é ponto sobre ponto em toda a volta. Vou fazer aqui essas 2 carreiras de 18 pontos baixos e volto para mostrar para você como está ficando. Fiz aqui 2 carreiras de 18 pontos baixos. Ó, já tá começando a ficar com jeito de corpinho, ó. Gordinho aqui em cima, com 2 perninhas embaixo. Agora, eu vou diminuir para 12 pontos baixos. Para isso, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta. Vamos lá. Um ponto baixo, uma diminuição, pegando somente as alças da frente. Um ponto baixo, uma diminuição. Vou repetir isso mais 4 vezes até chegar no final. E agora, a última carreira vai ser de 12 pontos baixos. Então, não aumenta nem diminui nada, é só ponto sobre ponto. Vou retirar aqui a minha linha que estava marcando as carreiras. Vou dar um ponto baixíssimo para arrematar. E corto uma linha suficientemente grande para costurar o corpinho na base da cabeça. Esse buraquinho aqui, ó, eu vou ter que encher com o enchimento. Então, como ele é bem pequenininho, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Eu costumo enrolar assim o enchimento, ó. Fica mais fácil de colocar uma bolinha lá dentro. Depois você vai só empurrando com o cabo da agulha. Opa, não funcionou. Vamos lá. Eu costumo enrolar assim, ó, o enchimento. Porque aí eu consigo colocar pelo menos um pedacinho dele lá dentro. E eu termino empurrando com o cabo da agulha. Viu? Meu corpinho tá bem cheinho. E ela tá bem fofinha. Eu vou passar essa linha aqui pela agulha de tapeceiro. E vou costurar na base da cabeça. Então, eu posiciono, vejo qual lado que tá mais bonitinho pra pôr pra frente, ó. Acho que esse aqui tá mais barrigudinho, assim, ó. Então, esse aqui vai ser o lado que vai ficar pra frente da minha bonequinha. Eu vou posicionar assim. E vou ver aonde que eu vou costurar aqui. A costura é aquela que a gente já conhece. Eu passo a linha por um pontinho da cabeça, um pontinho do corpinho. Um ponto de uma peça, um ponto da outra. Aqui não tem segredo, tá? Vou fazer isso em toda a volta
e retorno aqui para mostrar para vocês como é que ficou presinho. Terminei aqui de prender o meu corpinho, dei um nozinho de arremate e vou esconder a agulha o fio por dentro da cabeça, né? Posso cortar aqui. Agora, eu vou prender os bracinhos. Eu vou prender assim, abertinhos, como se ela estivesse chamando pro abraço. Se você não quiser, você pode dar uma amassadinha aqui nessa parte de cima e costurar assim, ó, como se estivesse com os bracinhos pendurados para baixo. Vou mostrar como é que eu prendo. Para que ele fique assim, durinho, esticadinho, aberto, eu vou pegar um pontinho aqui, prendendo o corpinho, depois outro, em toda a volta eu vou fazendo assim. Ó, vou pegar um pontinho daqui e um daqui, da lateral do corpinho. Pego o próximo daqui, ó, sem embolar a linha, né? Próximo daqui. E vou lá no próximo pontinho do corpinho. E puxo. Pego mais um daqui. E um do corpinho. E vou fazendo assim em toda a volta do bracinho. Daí eu dou um nozinho de arremate e escondo esse fio por dentro do próprio corpinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Já volto para mostrar para vocês como é que tá ficando. Então, essa daqui já é a minha bonequinha. Tá quase pronta. Ó que fofinha. Parece uma bebezinha. Agora, eu vou fazer o cabelo dela. Os cabelos dela serão feitos com essa lã aqui, que é toda caneladinha. E aí, vai ficar parecendo que o cabelinho dela é anelado. O que eu vou fazer? Eu vou escolher o tamanho que eu quero. O cabelo dela vai ser mais ou menos desse tamanho assim, ó. É grande mesmo, vai ser farto, porque depois eu dou uma ajeitadinha no corte. Então, eu vou dar várias voltas aqui na minha mão, nesse tamanho que eu falei. Eu vou dar 20 voltas de cada vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Corto aqui. Aí eu posso soltar aqui da minha mão, ó. E aqui nessa parte de baixo, eu vou cortar. Cortou. Eu vou ficar aqui, ó, com 20 tirinhas. Vou fazer isso mais 3 vezes, porque eu gosto de bastante cabelo, tá? Vou acelerar aqui. Então, eu tenho aqui 60 tirinhas de cabelo e pode ser que precise de mais. Eu vou começar a prender esse cabelo na cabeça dela e vou explicar agora como é que a gente faz isso. Eu vou imaginar aqui, ó, que o cabelinho dela vai ser partido de lado. Então, vou traçar uma linha imaginária aqui, vou começar a prender o cabelinho dela do lado de cá. Ó, eu inseri a agulha entre um ponto e outro, ó, e saí aqui do outro lado. Daí, eu pego uma dessas tirinhas de cabelo, mais ou menos aqui assim no meio, puxo por dentro desse ponto.
Não puxo tudo, puxo só um pouquinho, porque eu vou passar as duas pontas do outro lado aqui por dentro. E aí, esse cabelo vai ficar presinho aqui. Essa é a parte mais trabalhosa da nossa boneca. São muitos fios de cabelo e tem que ter paciência, né, pra fazer. Mas isso é altamente terapêutico, porque uma vez que você tem paciência para terminar isso aqui, você tá exercitando a sua paciência para outras coisas também. Vou acelerar, tá? Para vocês não ficarem esperando eu encher tudo. Ó, tracei a linha imaginária, o cabelo pro lado de cá. Agora, eu vou continuar fazendo pro lado de cá. Vou começar aqui da frente. A gente vai pegando o jeito aos poucos e vai ficando cada vez mais fácil de fazer, tá? Essa parte aqui da divisória, a gente enche de bastante cabelo, pra não ficar parecendo defeituoso, mas ao longo da cabeça a gente pode pular um ponto ou outro, porque esse cabelo, como ele é bem felpudinho, não vai aparecer as falhas não, tá? É só nesse pedacinho mesmo que fica exposto, né, pra cima. Ó, então eu tracei aqui uma linha, que vai ser a divisória do cabelo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, imaginando a linha que circula a cabecinha dela. Então, eu vou passar aqui pela frente assim, ó. E vou introduzindo os cabelinhos. Ó, aqui, ó, eu fui puxar a linha e acabei puxando um pouquinho do enchimento. Não tem problema, eu empurro ele de volta lá pra dentro. Vou continuar circundando a cabecinha dela. Eu já dei a volta na cabeça todinha, tá vendo? Agora eu só vou preenchendo esses espaços vazios. Eu não preciso colocar todos eles bem juntinhos, não. Porque como esse cabelo é bem felpudinho, ele embola um com o outro e parece que tá bem cheio. Então, eu vou procurar fazer as fileiras assim, ó, intercalando, ó. Aqui tem um espacinho, eu vou pôr um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E por aí vai. Ó, mais uma vez, agora eu vejo um buraquinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, eu vou tentando preencher esses buraquinhos. Agora, aqui no final, eu vou tentar seguir mais essa linha, assim, ó. Como eu parti pro lado, eu vou tentar fazer os cabelinhos jogadinhos pra cá. Ó, acabaram-se os meus cabelos e eu não consegui terminar de preencher, tá vendo? Falta esse buraquinho aqui. E ainda falta esse buraquinho aqui. Então, eu vou fazer pelo menos mais uns 15 cabelinhos. Prontinho, terminei de colocar o cabelo na minha bonequinha. Agora, no final, eu costumo aparar as pontinhas pra deixar assim, meio arredondado, sabe? Então, vamos ajeitar ela bem pra gente poder fazer esse ajuste agora do corte do cabelo.
Prontinho. Eu tô sentindo falta de umas orelhinhas nela. Então, eu vou mostrar como é que eu faço a orelha. É bem rápido e simples. Eu vou fazer um anel mágico e 4 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4. Corto linha suficiente para costurar. Vou fazer a outra orelha. Anel mágico com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Fecho o anel. Corto linha suficiente para costurar. Tá. Prontinho, isso aqui já é a orelhinha dela. Eu vou posicionar aqui na lateral, ó, e costurar. Passo o fio na agulha. Prendo aqui na lateral. E passo novamente por dentro da orelha. O ideal é que se faça isso antes de prender o cabelo, tá, gente? Eu que só tive a ideia de fazer a orelha agora. E passo novamente. Vou dar um nozinho de arremate. E eu de sempre passo a agulha por dentro da cabecinha, saindo aqui do outro lado para esconder o fio. Inclusive, esse fiozinho aqui, que é o do anel mágico. Vou passar ele por dentro da agulha para esconder ele aqui dentro da cabeça. Vou prender a outra orelha agora. Vou posicionar na mesma linha que eu fiz do outro lado. Eu vou costurando como eu faço sempre. Passo por um ponto da peça que eu vou costurar e por um ponto da cabecinha. Agora, para dar um pouquinho mais de graça a nossa bonequinha, eu vou passar um pouquinho de blush nela. Dou bastante batidinhas pro pozinho aderir à fibra, né? Agora, depois de eu ter tirado o excesso, eu vou dar uma sujadinha aqui assim, ó, no narizinho dela também, pra parecer que ela tá coradinha do sol. Tá pronta a minha bonequinha. E aqui eu posso variar as cores, tanto da roupa quanto dos olhos, do cabelo. Posso variar o tipo de linha que eu uso no cabelinho dela. Posso usar uma linha normal para parecer cabelo mais lisinho. Vou dar mais uma paradinha aqui, ó. E aí eu fiz uma moreninha, que é essa, e uma loirinha, que é a amiguinha dela. Estão aqui as minhas duas bonequinhas. Tchau!
Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.